Então, hoje temos um orador convidado que é o Carlos Felício, a quem eu dou desde já as boas-vindas. O Carlos tem 56 anos, foi militar durante 36 anos, quase metade dos quais ligados à busca e salvamento, enquanto tripulante P3 e recentemente ligado a operações aeroportuárias. Atualmente já se encontra na reserva. O gosto pela natureza vem-lhe dos tempos de criança, com o avô e por influência de um programa de televisão, El Hombre y la Tierra, da autoria do espanhol Félix Rodríguez de la Fuente. Há meia dúzia de anos, o Carlos começou a fotografar, principalmente aves, e em termos de fotografia, o Carlos diz que prefere uma boa foto de uma ave comum a uma má foto de uma raridade ou de uma ave esquiva. Portanto, feita esta apresentação, o Carlos aceitou o desafio de vir aqui falar um pouco sobre as técnicas que utiliza para fazer a edição de imagens de aves e, como estamos na semana dos pica-paus e como eu disse há pouco que as ações online tinham a ver com o tema da semana, o que nós combinamos é que o Carlos irá, a partir de fotos de pica-paus, irá explicar como é que ele costuma fazer para, então, fazer a edição de imagem. Carlos, bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado por teres aceitado o nosso convite para vir aqui hoje partilhar um pouco dos teus conhecimentos de edição de imagem e eu passo-te a palavra para dares início à tua apresentação. Ok, obrigado. Eu é que agradeço a vossa atitude. Eu fui quase encostado à parede desde os últimos webinários por causa da edição, porque efetivamente esqueceste desse pormenor, é que eu sou mais conhecido por ter mau feitio do que por boas fotos. A questão é que eu primo um bocado pela edição da imagem, porque acho que para a fotografia que eu faço, e gostava de fazer aqui uma separação, porque muitas vezes ouve-se, e sabes que isto quando se fala de edição tem que se falar um bocado de fotografia. Acontece o seguinte, o pessoal fala muito das fotografias porque é um registro, é uma fotografia, e muita gente diz que belíssimo registro, que bela fotografia, mas afinal a definição que eu vi de registro e de fotografia melhor e que mais se enquadra naquilo que eu faço é um registro, é uma foto que a gente faz sentar à espera. Se tu estás no campo, passa-te uma águia real à frente, se ela ficar com uma asa desfocada, se ficar com uma perna, uma pata torcida ou qualquer coisa, isso não te interessa, porque é um registro fantástico. E isso é um registro fantástico. Agora, quando se fala de uma fotografia já é uma coisa feita com alguma intenção. Nós temos de ter meia dúzia de situações em que essas situações vão potenciar-se umas às outras para dar uma fotografia final em condições. E é essas condições que devem ser, na minha opinião, o mais semelhantes à realidade possível. E é aí que entra a edição, porque nós muitas vezes, devido às condições de luz, à contraluz, a poeiras, a neblinas, a um sem número de condições, sobretudo atmosféricas, e até de settings na câmara, trazemos imagens para casa que não são bem a realidade que a gente conhece. A gente traz um pica-pau, traz um rolieiro, traz isto, traz aquilo, e não tem as cores bem como eles são, e não interessa-nos, é aí que entra a edição. Ou seja, eu entendo a edição como puxar a fotografia que trazemos do campo para a realidade, que é diferente de termos manipulação de imagens. Porque a manipulação de imagens, nós trocamos o fundo, trocamos a cabeça, trocamos o olho, trocamos tudo. Isso já não é edição, apesar de também puxar a imagem para a realidade. Isso já é manipulação. A edição simples, quanto a mim, vejo-a como, pegando numa foto que trago do campo, ela está desvanecida, o relievo está um azul muito tímido, a garça está amarelada, então vamos pôr isto como deve ser, para as pessoas se aperceberem realmente do que é. E eu costumo dar o exemplo, e tu sabes
tu principalmente, e o Sousa, e quem me conhece sabe disso, que é uma coisa que me irrita profundamente, que é o caso das aves que usam lentes de contato, que é o caso das corujas à noite, com os olhos vermelhos, e que eu passei isso porque o meu sobrinho tinha 8 anos e perguntou-me: "E tio, que passarinho tão bonito, os olhos são vermelhos." E eu disse: "Epá, não, os olhos não são vermelhos, os olhos são negros. O que está aqui é uma ilusão da fotografia." E acho que nós não devemos passar essa imagem, devemos passar a imagem da realidade. Mas eu não me quero meter muito nisto e quero-vos deixar aqui, o objetivo principal será tentar que as pessoas, não há dúvidas que talvez o melhor programa de edição de imagem seja o Photoshop. O que é que acontece? As pessoas, quando começam, têm um bocado de receio de pegar no Photoshop por vários motivos. O primeiro é porque é um programa que é relativamente caro, é um programa complexo, é um programa que agora já não tanto, mas exigia máquinas possantes. Hoje em dia não, porque o Photoshop tem uma série de modernizações em que há muita coisa que está desativada e qualquer computador já corre o Photoshop. E, entretanto, os computadores também evoluíram muito. E porque é demasiadamente complexo ao ponto de ter, por exemplo, no sistema de menus, por baixo de cada menu há mais uma infinidade deles. E qualquer seleção que não seja feita ou que seja feita pode dar um resultado completamente oposto ao que se pretende. E então as pessoas experimentam, puxam ali os cursores de um lado para o outro, andam ali com umas coisas, sai-lhes uma imagem que não é aquilo que querem e dizem: "Não mexo mais no Photoshop" e não sei o que, não sei o que. Vamos tentar desmistificar isso. Então eu vou abrir aqui, vou compartilhar aqui o meu ecrã para vocês tentarem perceber. É evidente que ninguém vai ficar a saber. O meu objetivo não é ensiná-los a trabalhar com Photoshop. É perceberem um dos esquemas possíveis de seguir e porquê para editar uma imagem. Porque em Photoshop há dezenas de maneiras de fazer a mesma coisa. Nós podemos utilizar 10, 15, 20 ferramentas para, por exemplo, dar nitidez, ou para dar brilho, ou para dar... Podemos utilizar N coisas. Agora, há umas mais fáceis que outras e há umas com melhores resultados que outras. Então, a ideia de hoje era pegar numa foto e mostrar-lhes aquilo que eu faço numa foto minimamente, desde que a trago do campo até a editar. E é mais ou menos isso que eu vou tentar fazer. Temos tudo para dar certo, uma vez que estamos aqui com a imagem, som, Photoshop, portanto o sistema está aqui, se calhar a ficar polento, mas nós vamos tentar fazer. Então, deixem-me compartilhar a minha tela. Eu tenho aqui, quando venho do campo, normalmente o que faço é, pego nos discos da máquina, nos cartões da máquina, passo as imagens todas para uma pasta, para um disco, e separo os pica-paus grande para um lado, pica-pau verde para o outro, o estorninho para o outro, para a respectiva pasta com o nome. Depois, a seguir, de criar essa pasta, por exemplo, eu criei esta pasta que se chama Semana dos Picas, foi só para este briefing. O que é que acontece? Eu tenho aqui meia dúzia só de imagens de pica-paus, aquela não é, este não é, mas este vai ser importante, e eu venho aqui a este programa, que é gratuito, é da Canon, e uso este programa para classificar as minhas imagens. Eu aqui vou logo escolher as minhas imagens. Se não tiver nítido é para apagar, se não tiver a olhar para mim é para apagar, a não ser que esteja a comer, a não ser que esteja a dar com meus filhos, a não ser que esteja numa atitude de luta. Há meia dúzia de coisas que eu, no meu caso, utilizo como padrão para escolher as minhas imagens. Por exemplo, a atitude, a forma em que está a ave. E eu, para hoje, escolhi aqui meia dúzia de fotos dos pica-paus. E não sei se vamos ter tempo, se não fica para outra oportunidade. Escolhi uma que tende para as cores quentes e uma que tende para as cores demasiado frio, porque o tipo de edição é diferente. E isto eu ia falar do frio, porque talvez ficassem com uma noção por causa quando se utiliza flash. Mas se houver uma semana das corujas, depois nós tratamos disso.
Então, eu cheguei à conclusão de que a minha imagem melhor era esta. Eu pego na imagem e trago para o Photoshop. No Photoshop, o que é que a gente tem aqui? Eu tenho aqui, vou fechar isto aqui. Vocês conseguem ver o meu ecrã, o meu display, certo? Sim, sim, está tudo bem. Sim. Eu começo logo por ver na imagem o que é que eu quero fazer desta imagem. Qual é a minha intenção? Porque nós muitas vezes criticamos as imagens de outras pessoas e não devemos fazê-lo, porque nós não sabemos qual foi a intenção delas. A minha intenção pode ser deixar esta ave ao meio, pode ser deixar, posso querer dar predominância à pata, ao tronco, ou aquilo que eu queira. Eu, neste caso, pessoalmente, vou tentar deixá-la com esta parte assim à vista, de forma que a ave fique, que é uma coisa que também eu não falei no início, mas há alguns, como é que é dizer, há alguns, na edição de imagem, em Photoshop, eu vou já deixar isto bem claro, Photoshop é muito traiçoeiro. E estão aqui pessoas neste briefing que sabem disso melhor que eu e que trabalham em Photoshop melhor que eu já vi quem está aqui. O Photoshop é muito traiçoeiro. O que é que acontece? Não podemos cometer exageros. Mais vale menos que mais. Neste caso, no Photoshop, é como na moda. Menos é mais. E por falar nisso, a própria Coco Chanel, tão conhecida aí das senhoras, dizia que a simplicidade era a chave da elegância. E se nós mantivermos as coisas simples, nós não cometemos erros. E ao não cometer erros, as coisas tendem a ficar porreiras. E é isso que a gente vai tentar fazer. Eu vou aqui, por acaso, deixem-me só. Eu puxei esta imagem, mas eu até vou puxar esta só por uma questão que eu me apercebi ali e já explico porquê. Esta parte aqui, vocês não estão a ver, mas aqui assim está escrito Camera Raw. O Photoshop, uma das formas de abrir as imagens é através do Camera Raw. O Camera Raw é um programa, uma parte do Photoshop que nos permite fazer a edição quase da maior parte das coisas básicas da imagem para editar a imagem. O que é que acontece? Há muita forma de editar uma imagem. Nós podemos editar a imagem por camadas e podemos editar a imagem logo, a maior parte dela aqui no Camera Raw. Na edição por camadas, o que é que se faz? Eu vou fazer também um bocado por camadas ou por layers para vocês verem a diferença. Neste caso, se eu fosse editar esta imagem toda por camadas, eu abria esta imagem. Abria e a seguir punha o fundo da maneira como eu vi o fundo na realidade quando tirei esta fotografia. A seguir ia pôr, por exemplo, o pouso onde está a ave. A seguir ia pôr a ave em si. Ia dando um jeitinho nas coisas para harmonizar na forma como eu a vi. Porque nós podemos correr o risco, e isso também acontece muitas vezes, de ter um fundo quente e a ave numa zona fria. Se nós tivermos a ave à sombra e lá ao fundo estiver a bater o sol, isto não bate uma coisa com a outra e às vezes perdem-se muito boas fotos por causa disso. Tem que haver uma certa harmonia nas coisas. Eu aqui vou só fazer aqui uma coisa que eu vou-vos explicar aqui minimamente para não estarem perdidos o que é que as coisas fazem. Nestes menus aqui deste lado nós temos uma série de cursores e muitas vezes o pessoal chega aqui e puxa para um lado, puxa para o outro, tenta dar. É importante sabermos o que é que cada um faz. Aqui a temperatura, começando aqui pelo... Este aqui em cima não interessa porque faz automaticamente, faz aqui uns borrões. Aqui na temperatura, ela está a 5100 kelvins. Eu gosto de puxar a temperatura das minhas fotografias sempre para a temperatura aceite como sendo a temperatura da luz diurna, que é os 5400 Kelvin. Às vezes dou um bocadinho mais, ficam umas cores mais quentes, isto já seria muito, porque depois que tenho a ave já não
numa cor diferente, estão a ver? E vamos imaginar que eu puxo isto depois 10.000, enganei-me, clico 2 vezes, volta. O clicar 2 vezes em qualquer destes cursores faz com que ele volte à posição inicial por defeito. Okay? Eu vou dar aqui 5.400. E só fiz isto agora porque eu não consigo ter acesso a esta informação a não ser depois de uma maneira complexa, a posteriori, depois de abrir a imagem. E vou abrir a imagem. Ok, abriu, pronto. Agora, o que é que eu faço aqui? Eu já vi que tenho aqui problemas. Quando eu começar a editar a imagem, se começar a mexer na luz e não sei o quê, eu tenho aqui uma parte de brancos, aqui e aqui, que vou queimá-los quase de certeza. Os brancos vão aparecer queimados e isso, eu tenho que evitar isso. E então, primeiro, o que é que eu vou fazer? Eu vou duplicar esta camada. Como vocês veem, há várias maneiras de duplicar a camada. Posso duplicá-la com um clique no botão direito, posso duplicá-la aqui em cima onde diz Layer, posso fazer Ctrl+J ou Comando+J se tiverem a Mac. Há uma infinidade de formas de duplicar a camada. Posso duplicá-la aqui, através aqui, por baixo. Há uma série... Não interessa para agora, sai fora do nosso objetivo. Era bom que eu pudesse explicar-vos cada menu e cada ferramenta, uma a uma, mas isso é uma coisa para muito tempo mesmo. Muito tempo e há muitas que eu também não sei. O que é que acontece? Eu tenho aqui a camada duplicada, não faz diferença nenhuma uma da outra, e vou começar a editar a fotografia. Eu vou abrir novamente o Camera Raw, e agora vocês já vão reparar, estão a ver a temperatura, eu agora posso mexer-lhe, mas já não tenho valores. Já não tenho valores. Então, vamos para baixo. O tinte. O tinte é uma coisa que eu raramente utilizo. Porquê? Porque o tinte basicamente serve para nós corrigirmos algo, um pouquinho do nosso balanço de brancos, se é que não o fizemos quando fotografamos. Ok? Ele permite-nos pôr ali, corrigir um bocadinho. Eu, sinceramente, não o utilizo. Posso-vos dar um exemplo do que ele faz, mas, basicamente, ele puxa os magentas ou o verde. Eu não utilizo. A temperatura já tinha corrigido. Aqui a exposição. A exposição não é nada menos, nada mais que ter mais ou menos, dar-lhe mais ou menos luz do que à imagem. Deixem-me dizer-vos uma coisa. Eu estou a partir do princípio em que tenho uma imagem RAW. Uma imagem RAW, para quem não está familiarizado, há muita gente que fotografa logo em JPEGs, depende das câmaras. Uma imagem RAW é uma imagem que, além de trazer a imagem em si, traz toda a informação que o sensor da câmara captou. Toda. Por isso é que se diz que é uma imagem RAW, em bruto, pura. Nós, numa imagem JPEG, não conseguimos fazer a edição que fazemos numa imagem RAW, porque não temos acesso a uma série de mecanismos e de filtros e de funções em qualquer programa, não é só no Photoshop. Então, aqui na exposição, se eu lhe der, o truque aqui do Photoshop é não exagerar em nada. É preferível fazer 2 vezes do que fazer uma vez em dobro. Ou seja, é preferível eu somar em determinados filtros. Vamos imaginar que eu quero pôr uma percentagem de determinado filtro, quero somar 10%. É preferível somar 5%, fechar a imagem, abri-la novamente e dar outros 5% do que dar logo os 10%. Porque, em algumas situações, vai-se ver uma diferença enorme. Não quer dizer que aconteça sempre, mas vai-se ver. Então, a exposição é mais ou menos luz. Eu vou dar aqui um bocadinho só. O contraste é... Eu posso aumentar ou diminuir o contraste, mas tenho que ter sempre atenção que o contraste vai-me afetar, sobretudo, as áreas da imagem que tenham mais brilho, que sejam mais vivas. Se vocês repararem, olha os brancos já todos a queimar. Até no tronco se vê os brancos a queimar. Ou seja, eu no contraste vou dar mesmo muito, muito pouco. Só um cheirinho.
Depois temos aqui os highlights. Eu vou usar aqui uma ferramenta que o Camera Raw me disponibiliza para vocês verem como eu já tenho aqui brancos queimados quase garantidamente. O branco tem um valor de 255 aqui na cor e se nós formos ver, eu vou tirar aqui, vou ver aqui, eu já tenho aqui os reds, os greens e os blues acima dos 250. Este branco aqui está praticamente, como se costuma dizer, estourado. E aqui está igual. Aqui está na mesma. Eu posso marcá-lo aqui, 246, este tem um bocadinho menos, e aqui igual, ok? Isto são ferramentas que estão aqui disponíveis que nós podemos utilizar, não é só os professores. O que é que acontece? O que é que eu vou fazer nos highlights? Eu vou descê-los, e vou descê-los exageradamente. Ao descer os highlights, como é que eu vos posso dizer? Eu posso perder alguma definição da imagem, sobretudo nas zonas com mais brilhos. Mas eu neste momento não me vou preocupar com isso, porque eu depois vou recuperar a definição. E vou descer aqui os highlights. Deixo exageradamente. Se vocês vierem aqui ver, oi? Já estamos nos 237, já estamos bem abaixo dos 240. Portanto, foi demais. Foi demais, subo um bocadinho. Não tem problema nenhum. Tá bom. Os shadows é as sombras. Esta imagem não tem muitas sombras, mas se fosse se calhar a imagem de uma ave em voo, poderia ter algumas sombras da parte de baixo. Nós podemos subir ou descer as sombras. Esta imagem eu não gosto muito dela, mas pronto, escolhi por vários motivos, e inclusivamente até aqui para demonstrar algumas coisas. Esta parte negra que está aqui é a cabeça aqui do tronco que dá a volta. E se nós entrássemos pela parte da manipulação, com facilidade nós apagávamos isto aqui e ficava verde como fundo e ninguém notava. Mas isso é com cada um e cada um tem que assumir aquilo que faz. Eu pessoalmente edito e não manipulo. Tenho 2 ou 3 imagens no meu Flickr que são claramente manipuladas, porque me apeteceu, mas não critico que eu faça, sei que há que eu faça, e também nem critico, nem digo que não façam. Para mim, desde que seja agradável a ver, o meu objetivo, não estou a falar de uma fotografia documental. Se fosse uma fotografia documental, as coisas são diferentes porque interessa o contexto todo em si, aqui não. Então, as sombras, nós não temos aqui sombras significativas, nem vou mexer. Os brancos também posso baixar um bocadinho. Okay. Os negros, tenho aqui uma parte, quando eu baixei os brancos, esta parte aqui do dorso da ave ficou um bocado, como se diz aí, das roupas russa. Eu posso subi-lo aqui um bocadinho e já se nota qualquer coisa. Eu não sei se vocês estão a ver bem, cada um tem a sua definição, e isto aqui, como estamos a fazer isto online, é complicado. Se fosse em filme e tivesse gravado, se calhar viam melhor. Se houver aí algum problema, Sousa, tu que estás aí a acompanhar o chat, se houver alguma coisa, tu interrompe e diz, está bem? Se for caso disso, faz aquela técnica de exagerar, como há bocado demonstraste. Ok. Para depois mostrar. Ok, pronto. Agora, temos aqui mais 3 slides aqui num outro separador, que é o Texture, o Clarity e o Dehaze. O Texture, o Clarity e o Dehaze. O Texture afeta a textura em si da imagem, mas afeta sobretudo os negros, os escuros. O Clarity afeta também a textura, afeta mais as cores vivas e as cores mais vivas não, afeta até mais os médios e os pastéis. O Clarity dá uma falsa sensação de sharp nas imagens. É a definição que eu tenho melhor para isso. E o Dehaze é um filtro também que dá aquele efeito de mais menos nevoeiro, mais menos pó, mais menos penumbra. Eu vou aqui no Texture, eu vou aumentar aqui exageradamente para vocês verem. Estão a ver ali as penas
na asa a ficar muito, e no dorso a ficar muito mais visíveis, mas não podemos exagerar. 2, 3, 4 já é bom. O Clarity, vamos fazer o mesmo, dar ali um bocadinho, e ele vai alterar os tons pastel. Se vocês virem ali, quando eu aumento, se repararem ali na zona do papo, fica, e no fundo também, porque o fundo na realidade é um tom um bocado morto. E o Diace faz aquele efeito que eu vos estava a falar. Vamos deixar aqui só um bocadinho. Agora temos aqui o problema, que é o Vibrance e a saturação. O Vibrance, estes dois sliders afetam a cor em si. A saturação afeta todas as cores. Ou seja, satura todas, mais ou menos, mas satura-as todas. O Vibrance afeta também mais os tons pastel. Nós vamos dar aqui um bocadinho. Se vocês repararem, já se nota qualquer coisa. Isto assim até não podemos exagerar. Pronto. Entretanto, já temos aqui também um amarelado, um torrado aqui do tronco. Vamos ver, só confirmar ali se os brancos não estão queimados. 238. Para mim, abaixo dos 245 é aceitável. Acima dos 245 já começa a ser um bocado queimado. E pronto, já temos aqui alguma diferença para a nossa imagem inicial. O que é que acontece? Ainda podemos fazer aqui, eu vou-vos só, não quero complicar, porque isto por baixo de cada menu destes há uma infinidade de menus. Nós podíamos já dar aqui, podíamos já dar aqui mais, tirar o ruído, podíamos dar mais sharp, podíamos fazer isso tudo já. Mas eu não vou fazê-lo para não complicar e para vos mostrar como isto se faz passo a passo e camada a camada, para ver se conseguimos desmistificar isto, ok? De qualquer das formas, eu posso-vos mostrar, aqui no detail está a questão dos sharps, cada um destes tem aqui uma série de coisas, nós aqui nas cores também podemos ir buscar o hue, a saturação e a luminance. A luminance é um bocado diferente da luz em si. A luminance tem a ver mais com a intensidade da cor e não com a saturação. O luminance por defeito profissional, é o exemplo que escolho sempre, é importantíssimo nos mísseis e nas armas guiadas, sobretudo armas para utilizar à noite, armas guiadas por sistemas ópticos, porque à noite os brilhos podem afetar a direção delas. O hue, para quem não está familiarizado com isto, é a cor em si, mas não é a cor da imagem, nem a cor da fotografia, nem a cor que o sensor mandou, nem nada. É a cor que nós temos aqui exposta. É a cor apresentada, ok? Nós podemos vir aqui, por exemplo, à saturação, aqui os verdes, e dar aqui um toque nos verdes, pôr mais, pôr menos, mas se vocês repararem, eu exagero e afetamos a ave. Então, há aqui um pequeno truque que eu também vou-vos deixar, que é este target, este pointer que está aqui, que muita gente não repara sequer nele, e em poucas formações de Photoshop se fala nele, e que é para uma facilidade brutal. Basta pegar nele, ele vai abrir aqui o hue, a saturação e a luminance. Eu cliquei no da saturação, ele ficou aqui. Reparem, quando eu clico aqui numa área, ele deixa-me um indicador desde o nível mínimo que eu vou conseguir saturar estas cores até ao nível máximo que eu vou conseguir. E só afeto este. Reparem. Afeto sobretudo e consigo ter uma noção de até onde é que posso chegar. É mais fácil, se calhar, para algumas pessoas do que ir por aqui. Ok? Na luminância é igual. Se nós fizermos, podemos fazer igual.
isto aqui tem a característica de, embora não pareça, vocês talvez não consigam ter essa percepção porque estamos aqui online de ecrã para ecrã, mas afeta sobretudo a zona que eu escolhi, com cores semelhantes à que eu escolhi, e não há avanço. Se vocês repararem, o tronco nota-se que é afetado, mas é muito, muito ligeiramente. Se eu vier aqui ao tronco, eu afeto mais o tronco do que os verdes lá atrás. Ok? Pronto, fica assim. Não façam caso das cores, isto está a exagerar para podermos ver aí através do online e conseguirmos ver alguma coisa. Aqui ainda poderíamos ir fazer aqui mais qualquer coisa, mas não vale a pena. Eu vou abrir a imagem e tenho aqui a imagem que editei e a imagem original. Já se nota algumas diferenças. Esta está mais apelativa ao visual. A ave acho que está mais... O tronco está mais próximo da realidade. Este tronco estava completamente desvanecido da forma como o sol estava a incidir. Deixem-me explicar-vos uma coisa. Eu não quis complicar, mas eu vou, muito rapidamente, eu dupliquei esta camada e editei esta, ok? Para quê? Para se me acontecesse alguma coisa, eu pura e simplesmente apago esta e fico a camada de origem. Mas eu agora tenho um problema. Eu se quiser alterar aqui outra vez, qualquer coisa vamos supor que eu agora achava que este vermelho aqui estava demasiado saturado. Eu venho aqui, vou a Camera Raw e tenho que fazer tudo de novo. Estão a ver? Eu não quis complicar, mas há uma forma muito simples de fazer isso, que eu vou só dar aqui um exemplo básico para vocês verem. Eu vou esconder esta imagem e vou duplicar esta, Ctrl J ou Comando J no Mac, e vou transformá-la numa coisa que se chama Smart Object. O que é que faz? A diferença do Smart Object para uma layer normal é que a layer normal basicamente é o aspecto que nós aqui temos. O Smart Object é o aspecto mais a informação toda daquilo que nós fizemos. Reparem, eu posso ir por aqui, por a layer, transformar em Smart Object, converte a Smart Object, posso ir por aqui, converte a Smart Object, e eu aqui no meu computador tenho um atalho de teclas que faz no Smart Object. Já está aqui, tem aqui este símbolozinho. O que é que eu faço? Eu agora, se abrir o Camera Raw, eu abro o Camera Raw e reparem só, eu vou só alterar aqui a saturação, que é uma coisa que se nota logo para vocês verem. Eu faço isto. Ok. Pronto. Reparem, por baixo aqui da minha camada, tem cá o dito filtro. Ou seja, eu agora via que me enganava, clicava aqui 2 vezes, abre-me o Camera Raw com os settings que eu lá deixei. Vão ver aqui? Pronto. Isto, agora voltei ao normal e vou apagar para não complicar. Eu pessoalmente, quando faço em casa, para mim, faço sempre em Smart Object, porque até há... É assim, é uma dualidade, porque há alguns filtros que funcionam e ferramentas que funcionam melhor ou apenas com Smart Objects, e há filtros e ferramentas que não funcionam com Smart Objects. Então, nós temos que, se eu já tivesse um Smart Object, eu tinha que transformar novamente o Smart Object numa camada normal. E então aí eu teria que usar um comando que é o Rasterize, mas isto está fora do nosso âmbito, não vamos complicar. Vamos manter as coisas simples. Temos aqui a layer. Ora bem, eu já fiz, estou contente com as cores, ponto final. Não interessa se estão exageradas ou não, estou satisfeito, quero avançar. Quero avançar, eu posso fazer o seguinte, posso deixar a layer assim, ou posso uni-las e agora sim duplicá-la. Ok? Já não vou alterar aqui nada. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu agora posso começar a minha imagem, se eu puser em tamanho real, é enorme. O que é que acontece? Eu trabalho sempre com o olho da ave, o olho, principalmente, e a cabeça da ave à vista. Vocês estão a perceber que há imensos pontinhos aqui assim espalhados. Conseguem vê-los? Estão a ver agora? Estes pontinhos, estas manchas.
deve dar para ver. Sim, vê-se bem, vê-se bem. Pronto. Estas manchas é ruído. Isto é que é o ruído da imagem. Este ruído é metido ou por alto ISO, ou por pouca luz, ou por... sobretudo por essas duas coisas. Há mais uma situação ou outra que influencia o ruído, mas não vamos entrar por aí. O que é que acontece? Nós vamos ter que tirar esse ruído. E vamos também... Só que ao tirar o ruído, nós estamos a tirar uma parte da imagem. E ao tirar esse ruído, nós vamos tirar alguma definição. Se calhar vamos tirar aqui estas marcazinhas das penas, vamos tirar um brilhozinho do olho, vamos tirar aqui algumas coisas daqui. Vamos ter que pensar bem o que vamos fazer. Então, como é que eu faço? Eu, nesta fase, faço uma coisa muito simples. Eu vou juntar novamente as imagens. Eu aqui faço uma coisa muito simples. Eu vou já partir para esta imagem tem. Vocês desculpem lá se eu às vezes me perco, que eu quero tentar passar, estou a tentar passar-vos as coisas de uma forma muito simples, mas há uma parte muito técnica que está por trás. E eu às vezes posso me perder aqui na translação das coisas e não bater aparentemente não bater certo, e não é essa a minha intenção. Ou seja, esta imagem tem 5.000 pixels por 3.600, 5.470 por 3.600. É uma imagem extremamente grande. Vamos saber uma coisa. Para que é que eu estou a editar a imagem? Estou a editar a imagem para meter na net, estou a editar a imagem para imprimir, ou estou a editar a imagem para outra coisa qualquer? Eu aqui, se nós fôssemos ver em centímetros, esta imagem tinha 46 centímetros por 30. É uma imagem enorme. Eu gosto de trabalhar em pixels. O que é que a gente vai fazer? Eu vou abrir, vou cortar a minha imagem para o tamanho final que eu quero. E é aqui, principalmente para... já tivemos esta conversa num webinário do Gonçalo Elias, já não sei com quem, em que alguém dizia que nos crops perde sempre qualidade. Não é bem assim. Perder qualidade, nós perdemos qualidade se sempre transformamos uma imagem RAW numa imagem JPEG porque ela é comprimida. Perdemos sempre qualidade. Podemos perder menos noutros formatos, mas perde-se sempre. Sempre que nós mexemos numa imagem, é evidente que se perde qualidade. Agora, há muita forma de fazer um crop. E há aqui outra situação que entra aqui nesta história do tamanho das imagens, que é, muita gente confunde um crop com um resize. Nós fazemos o resize de uma imagem, não estamos a cortar nada à imagem. Fazer um crop, sim. Nós estamos a selecionar vamos supor que eu quero fazer um crop e quero cortar esta parte da imagem que está aqui por este risco. Deixa-me lá apagar isto, antes que me esqueça. O que é que acontece? Eu estou a descartar esta parte da imagem. Portanto, ao descartar essa parte da imagem, eu realmente estou a fazer um corte, um crop. Mas eu posso pôr esta imagem... Quando eu estou a fazer isto, eu estou a pôr a imagem mais pequena. Vamos supor que eu estava a pôr como final deste tamanho. Não estou a fazer crop nenhum, estou a fazer um resize. Ou seja, estou-lhe a ajustar o tamanho. Mas pronto, para evitar, eu vou exemplificar aqui de duas formas. Vou abrir um novo. Eu já tenho aqui um 1600 por 1067, que é o que eu uso no meu Flickr. Criar. E tenho aqui... Este vai ser o tamanho da minha imagem final de lá para onde der. Então agora eu vou aqui à minha imagem. Eu tenho que passar isto para o outro lado. Eu vou-vos demonstrar aqui muito rapidamente porque é que às vezes a malta diz que os crops perde-se qualidade na imagem, no resize, não sei o quê. Reparem, tenho aqui, vou duplicar duas vezes para usar uma e outra. Esta eu vou transformar num Smart Object. Oi? Já fiz aqui pesado. Eu vou transformar esta imagem num Smart Object. Já lá está o símbolozinho. O que é que acontece? Quando eu levar esta imagem daqui para este antítulo,
eu vou levar a imagem e tudo o que a compõe. Eu vou pegar nela e vou levar a imagem para ali. Se repararam, ficaram aqui duas, não é? Quando eu tirei, quando eu estava a arrastá-la, estava lá outra por baixo. Não há preocupação porque era esta. O que é que acontece? Já tenho aqui a imagem. Eu vou selecionar a imagem que trouxe, vou pô-la no tamanho aqui do ecrã e vou desculpem lá, deixem-me fazer isto de outra forma. Eu vou, antes de fazer aqui com o Smart Object, eu estava a falar de uma coisa e a fazer outra. Eu vou pegar nesta imagem, layer normal, sem ser o Smart Object, e vou levá-la para o outro lado. Está aqui, vou selecionar e vou por aqui. O que é que está a acontecer? Vamos supor que eu quero pô-la aqui, mas por qualquer motivo eu pus mais pequena. Ela agora, enganei-me aqui nisto e deixei mais pequena. E quero voltar a pô-la grande. Não tem problema, eu seleciono e vou pô-la grande. Reparem o que está a acontecer à imagem. Vêem o que aconteceu à imagem? Estão a ver os quadradinhos todos? Eu vou fazer de novo. Eu vou exagerar um bocadinho para vocês. Estão a ver os quadradinhos todos que aconteceram? Ou seja, a imagem ficou desfocada, ficou sem brilho, ficou... Porquê? Porque eu fiz um crop mal feito. Cortei a lei. Não fiz um crop, fiz um resize mal feito. Eu, como a imagem só não tinha mais nenhuma informação, era só a imagem, quando ela ficou pequena, o computador assumiu que era assim que ia ficar. Quando eu a pus maior, perdeu qualidade. Ok? Então agora eu vou fechar aqui, deixou de se ver. E vou aqui e vou fazer o mesmo com o Smart Object. Eu levo o Smart Object, ponho aqui, vou selecioná-lo, até vou pô-lo mais pequeno para exagerar. Está aqui, está posto. Eu agora vou aumentá-lo. Reparem. Ficou... Desculpa, houve aqui. Ele não assumiu. Ele não está assumindo. Agora sim. Quando se... Este é o problema de estar a fazer em direto. Portanto, eu tenho aqui a imagem. Ela está boa. Se eu puxar para o tamanho grande, estão a ver, ela não perdeu como a outra perdeu. Estão a ver a outra? Estão a ver o Smart Object? Ele foi buscar tudo. Portanto, se fosse um crop, era igual. Aqui, neste caso, foi só resize, mas era igual. Ok? Então, eu vou deixar aqui a minha imagem que eu quero. Vou, então, puxá-la de novo, para não estar aqui a... Vou, definitivamente, deixá-la do tamanho que quero. E eu aqui já vou ter que tomar a opção de como é que eu quero a imagem final. Eu parece-me que vou gostar de ver assim, talvez um pouco maior. Puxar assim, pronto. Isto que eu estou a fazer já não é um resize. Eu já estou a fazer um crop de toda esta parte que não está à vista na imagem. Ok? Eu assumo isso, um crop, junto as imagens e vou duplicá-la. A partir de agora, eu já tenho a minha imagem no tamanho final, já vou poder fazer o resto das coisas que eu quero. Agora é importante, eu agora, se fosse, por exemplo, eu agora podia dar um bocadinho de sharp à imagem, mas se eu fosse dar um sharp nesta altura, eu ia também dar
o Sharp, vamos lá ver. Quando as fotografias saem da câmara, a edição não faz milagres. A edição ajuda. E como eu disse no início, o que é que nós tentamos fazer na edição? Para também perceberem melhor essa parte, talvez seja mais fácil depois para vocês. Nós não vamos, aquilo que está feio ou que está mal na imagem, pôr bom. Não, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos tentar disfarçar o que está mal e pôr melhor o que está bom. É tal e qual como isto é muito um bocado da moda e das senhoras com a maquilhagem. Passando a expressão, se uma pessoa tiver um olho ligeiramente desfasado em relação ao outro, nós não vamos aqui puxar o olho para pôr os dois na mesma direção. Podemos fazê-lo, mas isso estávamos a manipular. Nós vamos tentar pintar-lhe os olhos ou escurecê-los ou clareá-los de tal forma que disfarce mais. E é isso que a gente está aqui a fazer. Então, se eu fosse agora tirar este ruído, se eu fosse agora dar um sharp a esta imagem, eu ia dar sharp também neste ruído. E este ruído ia se identificar. Então, por isso é que há uma fase para fazer as coisas. Primeiro tratamos da imagem em termos de cor, em termos disso. A seguir, tratamos da imagem em termos de posicionamento. Aquilo que a gente quer da imagem, como é que queremos que ela fique. Ok? Então agora, eu já tenho aqui as duas camadas, vamos tirar o ruído. Há muitas formas de tirar o ruído das imagens. Há programas que trabalham como plugins no Photoshop, há programas que trabalham fora do Photoshop, há filtros e comandos do Photoshop que fazem isso. Em Photoshop há N maneiras, como eu disse, de fazer cada coisa. Portanto, eu vou tentar, tenho aqui, por exemplo, 2 plugins, não vou usar, para não sair aqui do Photoshop, para não complicar, apesar deles serem extremamente fáceis, extremamente fáceis, eu vou tentar tirar aqui mesmo com um dos filtros do Photoshop. Então, vamos utilizar, por exemplo, aqui o Reduce Noise. E nós temos aqui a imagem, 100%, e vimos aqui, eu vou ampliar. E vê-se aqui as manchas do ruído. Isto vai ser tudo para zeros. Estão a ver aqui, devem conseguir ver aqui as pintinhas do ruído, inclusive está aqui verde mais escuro, verde mais claro. Isto é o ruído da cor. Ok? O mais pastel é o ruído do ISO. Então vamos fazer, vamos tirar o ruído. Não vamos exagerar, vamos perder um bocado também de definição. Vamos reduzir também o da cor, não tanto, mas um bocadinho. Quando eu clico aqui, a imagem parece-me a original. Vão ver a original? Esta é a que eu tirei o ruído. E podíamos dar aqui um bocado já de Sharp, mas não vale a pena. Vamos dar Sharp de outra forma. Por aqui resulta, mas não vai resultar tanto. É importante, esta parte aqui do Remove JPEG Artifacts, é importante ficar selecionada nesta imagem, pode não se notar, até se nota bastante. Os artifactos são, vamos lá, pequenas aberrações, não são bem aberrações, são pequenas, digamos, não normalidades nas cores e nas formas, que se juntam principalmente aqui nas bordinhas e onde se passa de uma cor para outra, onde há quebras, e como se fossem quase, sei lá, como definir isto em português. É importante ficar selecionado para não escriar, porque eles vão se notar muito. O Sharp não vamos dar, damos depois no fim, ok, a imagem está feita. Vou juntar as imagens, vou duplicar novamente para fazer o seguinte, já dei o Sharp, agora vou dar, tirei o ruído, ou seja, já tirei o ruído e realmente a imagem está com muito menos ruído, já posso dar um bocadinho de Sharp. No Sharp então é que não convém mesmo exagerar nada. Também há filtros externos que dão Sharp,
Há outros até plugins e add-ons que, ao tirar o ruído, dão logo Sharp. Epá, Felício, não usa máscara com recuperação de imagem? desculpa, Não. não consegui perceber. O quê? Ninguém disse nada. Não foste tu. Alguém fez alguma pergunta que eu não consegui perceber. Não, Carlos, eu penso que era aqui algum microfone que estava ligado inadvertidamente, mas eu já desativei. Ok. Ok. Aqui nos filtros, há montes de filtros para cada coisa, como é evidente. Há várias formas de dar Sharp. Eu gosto até muito de uma que é precisamente o contrário, que é utilizando o blur para dar Sharp. Mas pronto, eu vou fazer de forma mais simples, é o Smart Sharpen. Não há qualquer dúvida nisto. O que é que eu tenho aqui a minha imagem, vou pôr aqui zeros e zeros. Portanto, eu vou. Temos aqui a possibilidade de tirar, de dar de várias formas. Há uma coisa que nós não podemos fazer, não podemos exagerar. Então eu vou dar aqui um bocadinho de Sharp. Como viram, não alterou nada, não está a alterar nada. Não está a alterar nada porque eu não tenho o raio selecionado. O raio deve ser o mais baixo possível, 2.2, 0.3, e damos à medida. Eu vou exagerar para vocês verem a diferença. Estão a ver? Olha, o Sharp aqui todo marcado. Isto é um exagero, claro. Nunca mais que 30, 40, 50, mais que isso não. Ok? As sombras e os highlights eu nem vou mexer. Ok? Estou satisfeito com a minha imagem, junto novamente as minhas imagens, vou a seguir basicamente eu tenho a minha imagem terminada. A única coisa que eu posso fazer é, se eu, por exemplo, apercebi-me que dei bastante Sharp, ou percebi-me qualquer coisa, eu, antes de ter junto as imagens, poderia vir aqui à opacidade e reduzir um bocadinho, e então a imagem que eu tinha tratado estava por cima da outra, iria reduzir todo aquele efeito que eu lhe tinha dado. Não foi necessário, porque eu não exagerei. Há uma coisa que eu gosto de fazer nas minhas imagens, é distinguir a ave dos poços. Neste caso, o poço está ao mesmo nível da ave, está à mesma profundidade de campo praticamente todo, está todo focado, e eu não gosto de ver o tronco tão nítido quanto a ave, porque para mim eu quero dar realce à ave. Então o que é que eu faço? Tenho aqui as duas camadas, eu vou criar uma camada negra por cima e supostamente ao criar uma camada negra por cima eu iria anular tudo o que eu tinha feito nesta camada. Ou seja, estamos a ver esta, porque esta é negra. Então, eu agora iria pintar ou tornar transparente aquilo que eu queria que ficasse visível como devia de ser. E neste caso, seria a ave. Mas isto teria que o fazer com todo o cuidado, por aqui fora, na ave toda. Estão a ver ali, já está. Aliás, ela está mal feita. Vamos supor, só para vocês verem. Isto era uma forma de fazer. Isto está aqui branco, transparente, seria o que ficava visível. Isto teria que ser para uma fase mais avançada e em que já se estivesse mesmo a trabalhar com camadas e tudo mais. A maneira mais fácil de fazer isto é vir aqui uma das ferramentas que o Photoshop tem, que é neste caso, que é o blur, ou seja, tirar a nitidez. Eu seleciono a ferramenta, venho aqui acima do tronco, vou selecionar a potência com que eu quero desfocar, nunca muito, um bocadinho, para se distinguir, porque se eu passar duas vezes no mesmo sítio vai aumentar, eu vou aumentar aqui um bocadinho
e vou desfocar um bocado daqui do tronco. Vou diminuir tudo. Ok, e pronto. Eu neste momento já tenho o meu tronco, já se distingue bem da ave. Pronto. Neste momento, tinha terminado a minha edição, faltava-me quanto muito assinar, se quisesse pôr. Eu também, a assinatura não uso, podia criar um pincel tipo carimbo para assinar, podia ir buscar outra imagem e pô-la aqui em cima. Eu uso uma maneira muito simples, que é colocar, embeber na minha imagem a minha assinatura. Ela aparece-me assim, eu vou... Tenho mais ou menos uma noção do tamanho que quero. Puxo para aqui. Pronto. Ok. Pronto. Ok. Agora chegava a altura de ver o que é que se a minha imagem estava como eu gostava. A maneira mais fácil de ir vendo se a imagem está como nós gostamos é guardar uma cópia. E aqui nós escolhemos uma cópia em JPEG, que vai ser como eu vou deixá-la finalmente. E vou pôr aqui teste 1, por exemplo. Salvar. Ok. E vou aqui, ela deve estar aqui. Vou abri-la. E pronto. Esta foi a imagem que eu fiz. Agrada-me. Se me agrada, agrada-me. Se não me agrada, vou corrigir aquilo que não me agrada. Se me agrada, abro o meu Flickr. Eu acho que até eu tenho aqui aberto. Abro o meu Flickr. Subo a minha imagem. Subo a minha imagem. Ok. Ok, está aqui. Abro. Posso alterar aqui o nome. Posso adicionar lá um álbum. Eu iria pôr no álbum dos pica-paus. Copiar o link e partilhar com os meus amigos na minha página ou no Facebook, onde quiser, ok? Basicamente é isto, é a edição de imagens. Vou só, eu sei que já ultrapassei o tempo, mas vou só... há uma situação que me pediram que acontece a muita gente, e é por isso é que eu tinha ali aquelas imagens das corujas, que é aquela situação dos olhos vermelhos nas corujas. Eu não quero passar a deixar esta oportunidade sem vos mostrar. Epá, é que isto é tão simples, tão simples, tão simples, que é uma pena não perdermos aqui 2 minutos para vos mostrar como é. Eu abri a imagem no Photoshop, estou no Camera Raw. O Camera Raw tem aqui esta ferramenta. Vão ver o olho? Eu clico no olho. Antes de fazer isso, deixem-me fazer aqui. Puxar a imagem. Tenho aqui a imagem da cruz com os olhos juntos. Eu clico aqui. Vamos tirar a mão. Venho aqui ao olho. Abro um quadradinho. Ele já reconheceu que está ali um olho. Eu vou deixar o olho. Vou pôr mais ou menos do tamanho do olho. Assim. Estão a ver? Estou a ver que apareceu um negro aqui fora do olho. Ou seja, vamos reduzir o tamanho da pupila. Este filtro é muito lento. E vamos escurecê-lo um bocadinho. Estão a ver? Ok. Um bocadinho mais. Ok. Fizemos isto num olho, vamos fazer no outro. É tão simples quanto isto. Tá? Open.
Parece outra. Câmara RAW, tirar os olhos vermelhos, é coisa mais simples. Desculpa lá ter metido aqui esta coruja na semana dos pica-paus, mas pronto. E pronto, não quero tomar-vos mais tempo, acho que agradeço a vossa paciência e sei que compliquei um bocado, sobretudo para iniciados, mas penso que se tivermos mais oportunidades e fizermos isto mais uma vez ou duas, é possível que, repetindo os passos, as pessoas percam realmente o medo de editar as fotografias e usar o Photoshop. É evidente que ninguém fica a saber Photoshop num mês, nem 2. São milhentos comandos, milhentos filtros, muitas formas de os usar. Cada pessoa tem a sua maneira de fazer as coisas. Nós, enquanto não definimos a nossa própria maneira de fazer as coisas, andamos sempre um bocado a reboque. E isso pode nos prejudicar. Ok? Da minha parte é tudo. Agradeço mais uma vez. E se quiserem fazer alguma pergunta, estou por aqui.